Esse é o guia que você pediu aos céus para entender sobre redes sociais, para entender sobre como montar uma estratégia assertiva, tanto para você quanto para o seu cliente de social media. Hoje você vai sair desse vídeo entendendo de verdade o passo a passo para você estruturar um planejamento e executar esse planejamento de forma assertiva, fazendo com que você tenha resultados reais e constantes, porque na minha visão e na minha experiência é o principal de tudo. Então, sem muita demora, vamos lá? Oi, seja muito bem-vinda, bem-vindo a este canal. Meu nome é Ada, eu trabalho com marketing há mais de 12 anos e neste canal eu compartilho conteúdo prático, didático e simples para você aplicar todos os dias na sua profissão de social media e se tornar um social media valorizado, bem pago e sem sombra de dúvida requisitado pelas marcas e empresas por aí. Objetivo, planejamento, execução e análise. Com esses 4 pontos aqui, você será capaz de entender como que o seu conteúdo especificamente performa bem. Porque é muito fácil a gente olhar a estratégia do fulano, do cicrano, do beltrano na internet e querer repetir o que ele está fazendo, porque para ele está dando certo. Eu vou pegar o mesmo roteiro, eu vou pegar a mesma ideia, e aí eu vou só repetir, eu vou só replicar, adaptando ali para o meu nicho, para o meu segmento, e eu vou esperar, vai dar tudo certo, eu vou torcer para que dê tudo certo. Não é bem assim. Muitas vezes, o seu objetivo é totalmente diferente do objetivo do outro. E mesmo quando é o mesmo objetivo, o público é diferente, o posicionamento é diferente, a proposta de valor é diferente. Tem outros vários pontos que são diferentes um do outro. E que não dá para você simplesmente esperar que o que deu certo para ele vai dar certo para você. Pode até ser que aconteça, pode realmente acontecer da estratégia do fulano dar certo para você. Mas isso é assim, muito em casos muito específicos. E com esses 4 pontos que eu vou compartilhar com você agora, você vai compreender de fato como fazer essa análise para você, como entender o que funciona de verdade para você. E claro, olhando essas pessoas, né, o que essas pessoas fazem, aí você pode tirar suas conclusões, você pode pegar elas como referência e incluir para você. O primeiro ponto, que é o objetivo, ele, como o próprio nome sugere, você precisa ter um objetivo. Não adianta você produzir conteúdo por produzir. E quando eu digo por produzir, não é que você não tenha estratégia. É que você está usando uma estratégia que não está conectada ao verdadeiro objetivo que você deveria fazer. Exemplo prático. Se você tem um negócio e hoje, o que parece meio óbvio, mas não é tão óbvio assim, você pode querer mais clientes, você vai produzir conteúdos majoritariamente para trazer demanda para você. Essa demanda é clique na bio, clique nos stories, respostas no direct, cliques no site, compras, etc. E aí eu costumo aqui na minha empresa trabalhar com 2 objetivos. Objetivo principal e objetivo secundário. No objetivo principal, a gente trabalha o que o cliente realmente quer. O que ele está pensando mesmo. E aí pode ser muito óbvio, como eu citei anteriormente, que todas as empresas querem vender através do digital, mas não é óbvio. E, mais do que isso, tem empresas que já vendem muito bem, que já têm uma performance muito boa na internet. Às vezes elas querem estar no Instagram para alcançar mais pessoas, para crescer seguidores, né? Ter uma métrica ali que gere mais autoridade para elas. Eu tenho uma cliente, por exemplo, que elas têm como objetivo principal a venda e o objetivo secundário é chegar a 1 milhão de seguidores. Faltam um pouco mais de 200 mil seguidores para chegar nessa meta e é o objetivo secundário. Mas tem gente que o principal objetivo que ela quer ao chegar no Instagram, por exemplo, a princípio, é sim ter 10 mil seguidores, 5 mil seguidores. Eu tenho uma cliente que tem esse objetivo. Então, é importante você entender de verdade o que é que o teu cliente quer. E, realmente, na maioria das vezes, 99% das vezes, ele vai querer que você gere demanda para ele. Essa demanda é, realmente, os cliques na bio, clique nos stories, etc. Né? Que para ele vai se transformar em
cliente quando chegar lá na etapa da empresa, né, de conversão, ok? Então, quando você tem esse objetivo, fica mais simples de você conseguir passar para as próximas etapas de forma direcionada. Você, cara, eu sei que o cliente, ele quer aumento de seguidores e ele também quer demanda, ele também quer leads. Então, eu vou trabalhar em cima desses dois objetivos. E aí, eu terei as métricas primárias, que vão ser métricas que vão contribuir diretamente, e as métricas secundárias que vão contribuir indiretamente. Assim como você tem o objetivo primário e secundário, você tem as métricas primárias e secundárias que vão contribuir ou diretamente ou indiretamente para que você se aproxime cada vez mais, chegue ou ultrapasse o seu objetivo, beleza? Isso tanto semana a semana como mês a mês. Quando você tem esse objetivo, você passa para o planejamento. E aí sim, no planejamento você vai pensar posicionamento, você vai pensar estratégia de conteúdo, você vai pensar universo de marca, você vai pensar proposta única de valor, você vai pensar toda a parte de comunicação verbal e não verbal que você vai utilizar dentro do Instagram, como exemplo, né, que a gente está trazendo aqui, para que o seu cliente chegue mais perto do objetivo dele. Então, não adianta eu criar uma estratégia se eu não tenho um objetivo diretamente vinculado a ela. Porque senão você vai ficar sempre olhando para todas as métricas. Você vai levar um relatório para o teu cliente lá no final do mês que tem todas as métricas. E se todas as métricas não forem positivas, você já está errado. Né? Teu cliente, ele abre margem para ele te cobrar. Por que o número de seguidores caiu 10%? Por que o número de cliques na bio caiu 1%? Por que a retenção nos stories caiu tantos por cento? Quando você olha para tudo, você não olha para nada. E fazendo isso, você não se aproxima do seu objetivo. Deu para entender? Então, a partir de agora, todas as vezes que você for montar uma estratégia, ela precisa ter um objetivo. Desde a montagem de um conteúdo, desde a montagem de uma estratégia, é necessário esse objetivo para que você tenha direção. Você está no ponto A, você quer chegar no ponto B. O ponto B é o objetivo, o planejamento é esse caminho que você vai traçar, ok? A execução, ela já é você colocar isso em prática. Né? Você montou a estratégia, você fez todo o planejamento. Aí lá no planejamento tá dizendo que você vai postar todos os dias, e de segunda a sexta, e segunda, quarta e sexta vão ser reels, terça e quinta carrossel. Aí os carrosséis, eles vão ter áudio em alta, esses conteúdos eles têm que ter a hashtag ABC. Lá nos stories vai ser feito story todo santo dia, e aí esses stories eles vão ter a sequência X. Nas segundas eu vou sempre trabalhar dessa forma, na terça assim, na quarta, toda quarta e sexta eu vou abrir caixinha de pergunta. Então você vai montar esse planejamento para que na parte da execução você siga ele bonitinho, né? Dia após dia, semana após semana. Ok? Então, esse planejamento, ele tem que estar muito claro, não só para você, como para o cliente. Por isso, que é de extrema importância, né, fundamental, que você monte a estratégia e você envie para o cliente, não só envie como apresente para ele, né, para que ele tenha acesso e, óbvio, né, assim como tudo na vida, você faz a sua parte e ele faz a dele. Então, tem que estar muito claro o que ele tem que fazer ali no dia a dia e o que você tem que fazer. Digamos que dentro do seu escopo de trabalho não está incluso a produção de stories. Quem tem que produzir os stories é o seu cliente. Então, sabendo disso, você monta a estratégia para ele e você coloca tudo mastigadinho. Toda segunda você vai fazer essa sequência, na terça, na quarta, quinta e sexta. Ele tendo essa noção, ele vai seguir bonitinho lá. E quando chegar na etapa 4, que é justamente a etapa de análise, você vai saber se ele está aplicando, se está funcionando, se ele está fazendo certinho, se você colocou a meta, por exemplo, de 6 stories por dia e ele está fazendo só 2 ou 3. Se você colocou para ele abrir caixinha de pergunta toda terça e quinta para aumentar consciência sobre aquilo que ele vende, mas ele está abrindo só uma vez por semana na terça-feira, tem que analisar se está tendo impacto positivo, pode manter.
Se está tendo impacto negativo, aí tem que seguir o que está sendo orientado, o que está sendo transmitido para que vocês se aproximem cada vez mais do objetivo, tá? Então, dentro da parte de análise, você vai ter as métricas que você vai analisar de verdade. Lembra do objetivo que eu citei? Que você vai ter os objetivos, né? E eu vou trazer como exemplo aqui o objetivo de lead como principal e o objetivo de ganho de seguidores como secundário. Então você tem esses dois objetivos e você vai listar todas as métricas diretas para você olhar sempre que você gerar os relatórios e as indiretas para que internamente, lá no seu dia a dia, né, na sua parte de análise de dados, você consiga olhar para esses números e entender como que eles estão influenciando nos números principais para que você alcance a bendita do resultado, né, o bendito do resultado, ok? Então, esses 4 pontos aqui, eles são essenciais que você entenda para montar uma estratégia que vai gerar resultado hoje, amanhã, daqui uma semana, daqui um mês. Desses 4 aqui, na minha visão, 2 são os principais: objetivo e análise. A parte de análise, quando você vai montar essa estratégia, você precisa ter essas métricas, tá? Eu lembro que há uns 3, 4 anos atrás, eu atendi um cliente que o objetivo principal dele era de vendas. E como eu não tinha muito domínio, né, eu tava focando muito na produção do conteúdo, trazer conteúdo legal, né, eu acabei entrando numa cilada, digamos assim, de tudo que o cliente trazia como conteúdo muito bom, porque o fulano tá fazendo e tá gerando resultado, porque o cicrano tá fazendo e tá viralizando, porque o beltrano tá fazendo e tá tendo 1 milhão de visualizações. Eu ia muito nesse ritmo do cliente, eu não tinha muito parâmetro de análise, né? Eu não olhava para as métricas como eu olho hoje, por exemplo. E aí, o foco acabou se perdendo. O objetivo dele era lead. A gente olhava para o número de seguidores, a gente olhava para o número de visualizações dos vídeos. Claro que indiretamente, e aí entra a questão da parte das métricas indiretas, né? Indiretamente, isso contribuía sim. Mas eu não olhava, por exemplo, para os cliques na sequência de stories, e aí tinha um link para a pessoa poder clicar e visitar a página de vendas. Eu não olhava para o clique na bio, para a pessoa clicar e ir para a página de vendas. Tava uma coisa assim, eu queria tanto atingir uma expectativa do cliente de que, nossa, os vídeos estão viralizando, meu Deus, os vídeos estão dando super certo, que eu não olhava para o que realmente eu deveria estar olhando. E aí, isso abria margem para o cliente dizer: Ada, eu não estou vendendo. A estratégia que a gente está seguindo aqui não está funcionando. E eu me sentia super pressionada, embora eu já soubesse naquela época que eu não era responsável pelas vendas dele. Mas, se eu não estava levando demanda para ele, o que eu podia fazer? Eu não podia reclamar, gente. Se eu não estava olhando para as métricas que realmente deveriam ser analisadas, se eu não tinha... ele tinha um objetivo, mas eu não tinha as métricas, eu não sabia para onde eu estava indo. Então, essa parte de análise, ela é o momento em que você analisa, em que você olha para os números e você tem um feedback ali, se eles estão indo bem, se eles não estão indo bem, como que está esse andamento. Mas as métricas que você tem que olhar, os números que você tem que analisar, eles têm que entrar dentro do planejamento. E é aí que muita gente se perde. Então, volto a dizer, no momento em que você domina esses 4 itens, objetivo, planejamento, execução e análise, eu não tenho nem sombra de dúvida que você vai começar a ter resultados hoje, amanhã, daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, daqui a 2 anos. E como consequência disso tudo, você vai ter cliente fidelizado, cliente satisfeito, cliente que não questiona o seu preço, cliente que respeita o seu trabalho. Assim como eu levei tempo para construir tudo isso, construir essa postura profissional, trazer para vocês esses números aqui,
E eu tô trazendo todo esse conhecimento que eu tive que aprender sozinha, na marra. Cliente após cliente. Cliente após cliente. Eu aplicava em um, quando entrava outro, eu já tinha um pouco de conhecimento e aplicava, e aí tinha uns gaps aqui, eu ajustava, vinha um terceiro e eu aplicava. Até hoje é assim. Então, é uma construção. Eu tô trazendo para você isso daqui que eu aprendi até o momento. Mas daqui a um ano, quando eu trouxer esse tema de novo para você, eu já vou trazer um insight, às vezes diferente, um insight que vai agregar muito mais, que vai qualificar muito mais o seu trabalho, assim como qualificou o meu. Então é de extrema importância que você entenda esses 4 pontos. E mais do que isso, aplique e não tenha medo de errar, porque rede social é isso. A rede social, ela é um lugar que você não vai ter domínio 100% positivo o tempo inteiro. Mas que, a partir do momento que você faz, e aí você percebeu que poderia ter feito melhor, no próximo você já faz melhor, e assim você vai avançando, avançando. E daqui a pouco, enfim, o céu é o limite, ninguém segura mais você, e a partir daí os seus resultados serão cada vez mais positivos. Combinado? Espero que esse vídeo tenha sido bom para você, tenha sido útil. De fato, esse guia, ele é essencial para que você aplique, para que você tenha resultados tanto seus quanto dos seus clientes. Se você quiser saber mais como aplicar tudo isso na prática de forma minuciosa e assertiva, clica no link da descrição e faça parte da formação Social Media de Negócios, porque eu tenho uma absoluta certeza que só quem está lá dentro sabe o quão valiosos são os conteúdos, os materiais que a gente disponibiliza. E claro, entrando agora, você vai ter um monte de benefício e vai ter o meu acompanhamento, coisa que aqui no Instagram você não tem, né? Pra ser bem sincera, a gente tem os conteúdos, eu trago o máximo de conteúdo assertivo possível, mas só lá dentro eu consigo dar o meu melhor pra você, tá bom? Eu te vejo na próxima semana, um beijo no seu coração, tchau!